Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima, mais uma mensagem aqui extraordinária, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Esta é mais uma mensagem maravilhosa da Palavra de Deus e nesta mensagem, nesse vídeo, você vai aprender a respeito de 4 coisas para você evitar a morte espiritual. Aquele esfriamento, aquele desânimo, aquela indisposição para você ler a sua Bíblia, para você separar um tempo para orar, para buscar o Senhor e você percebeu que as suas forças se acabaram. Como evitar que você chegue nessa situação? Primeira coisa que eu considero de extrema importância para você manter a sua espiritualidade, a sua vida, o seu relacionamento com Deus ativo, é você guardar o seu coração. É você não permitir, não deixar que o seu coração venha a ser distraído. Aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque dele procede as fontes da vida. Por isso que é tão importante você guardar o seu coração. Uma outra porção das escrituras muito forte que o apóstolo Paulo traz para nós aqui é a respeito da sua carne. A sua carne você não pode confiar nela. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 3, a parte B do versículo, está escrito assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Confiar na carne aqui é você confiar na força do seu braço, nas suas habilidades, nos seus talentos, ou seja, toda a expertise que você obteve durante o longo da sua vida, nos cursos, aula e aprendizado de toda forma. Isso lhe habilitou, isso lhe capacitou, mas entenda, quando você se depara com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, então tudo muda. É muito importante trazer à sua memória constantemente que o reino de Deus não é o reino deste mundo. Neste mundo, quem é mais habilitado, quem é mais treinado, que tem mais expertise, quem tem mais talentos, quem tem mais preparo é quem está no topo. No mundo corporativo, as pessoas que têm mais sabedoria, mais conhecimento, mais preparo, são mais sabidas, é as pessoas que são ovacionadas, aplaudidas, reconhecidas. Dia de muitas pressões que você pode passar, você vai perceber que você estará sozinho. Você precisa única e exclusivamente de uma mão poderosa, de uma mão maior do que você. É Ele que estará contigo nos dias difíceis, nos dias de pressões na sua vida. Aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Agora, todas as habilidades, expertises, preparo, treinamento, habilidades que você adquiriu, desenvolveu, é importante enquanto você estiver aqui nesta terra. Mas quando nós falamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós falamos a respeito de vida após a morte, quando nós falamos sobre arrebatamento, quando nós falamos sobre uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, tudo isso muda completamente. Como está escrito, o Senhor Jesus disse, está escrito aqui: o meu reino não é deste mundo. A segunda coisa que nós precisamos fazer para evitar a morte espiritual, aquele esfriamento, aquela falta de desejo, de vontade de orar, de ler a palavra, de ir para os cultos. A segunda coisa aqui é você trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Aqui em Lamentações 3, versículo 21, está escrito assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, é preciso que em algum momento da nossa vida, principalmente momentos difíceis, momento que você está debaixo de muita pressão, tentação e por aí vai, esses são os momentos fundamentais para você fazer uma análise detalhada de eventos, os acontecimentos da sua vida. Você pegar somente aqueles momentos importantes, aqueles momentos que foram muito relevantes na sua vida e trazer à sua memória. E realmente há momento da nossa vida que nós parecemos que estamos sozinhos. Há momento da nossa vida que você precisa se reanimar, se fortalecer, se levantar do pó, das cinzas, dar a volta por cima. E para isso você precisa praticar essa porção das Escrituras.
Lamentações 3, versículo 21. Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, aquele que me traz esperança. Ou seja, os acontecimentos, os eventos da minha vida que foram muito positivos, eu preciso trazê-los para a minha memória, para que eu possa me reanimar, me reerguer e continuar a jornada. Então é exatamente isso que você e eu precisamos fazer. Colocar na nossa mente, se Deus cuidou de você naquele dia, naquela hora de agonia, de aflição, o mesmo Deus que te livrou naquela hora, naquele momento, Ele vai te livrar agora também. Isso traz esperança, isso faz de você uma pessoa positiva com relação à próxima etapa da sua vida. Terceira coisa que é preciso fazer para evitar uma morte espiritual, aquele esfriamento, aquele desânimo com relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, é você se inclinar para as coisas do Espírito. A palavra de Deus diz claramente: o pendor da carne dá para a morte, o pendor para o Espírito é vida e paz. Essa palavra pendor vem da palavra pêndulo, que significa você pender para a carne ou você pender para o Espírito. Ou seja, as pessoas que se inclinam para o Espírito de Deus, elas vão desfrutar da vida de Deus. Ao inclinar-se para a sua carne, fazendo as vontades dela, você vai querer mais e mais saciá-la, porque a sua carne ela é insaciável. Da mesma forma, ao inclinar-se para o Espírito, você vai ser levado, conduzido a um lugar de tranquilidade, de paz, na presença do Senhor Jesus. Está aqui Romanos, no capítulo 8, versículos 5 ao 7, essa inclinação para o Espírito ou inclinação para a carne. É você que decide. E agora nós temos aqui a quarta coisa pela qual você precisa evitar. E após esse quarto passo aqui, a gente veio do primeiro, segundo, terceiro, e esse é o quarto, né? Para você evitar a morte espiritual, evitar aquele desânimo com relação às coisas do Senhor. Lembrando a você que após essa quarta aqui, vem a questão da parte final que eu separei nesse vídeo, que é fundamental. Essa aqui é a chave principal, que se você entender ela e colocá-la na sua vida, você vai vibrar com a sua espiritualidade. Você vai vibrar na presença de Deus continuamente. A quarta coisa aqui é a questão da mudança de cardápio. Para você ter um excelente corpo físico, para você ter uma boa estrutura, né, física, você tem que se alimentar bem. Você tem que ingerir proteínas, sais, minerais e por aí vai. Da mesma forma é a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, nossa relação com o Senhor. É da mesma forma, só que nós ingerimos pelos nossos sentidos. Nós comemos, nos alimentamos através dos nossos sentidos. O olhar, o ouvir. Nós estamos trazendo para dentro de nós uma espécie de alimento espiritual. Isso vai somar em nós uma força ou uma fraqueza. Por exemplo, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir pregações, você está colocando dentro de você um alimento. Uma outra forma de se alimentar é você ler sua Bíblia, meditar na palavra de Deus. Né? Outra fonte é você orar, investir um tempo a sós com Deus. Uma outra forma é você ir ao culto, ouvir a palavra de Deus. Você colocar debaixo da influência da palavra de Deus. Isso vai trazer vida para você. Sua vida espiritual muda completamente quando você muda o tipo de comida que você está ingerindo, que você está trazendo para dentro de você. Aqui nas epístolas do apóstolo Paulo está bem claro, ele fala muitas verdades a respeito de alimento espiritual, alimento sólido. Ele vai falando dessas verdades, ou seja, da mesma forma que você come uma comida com problema, comida estragada, você pode se alimentar também espiritualmente de forma errada. Isso pode trazer dano. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Está escrito assim: porque havendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Agora observe o versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Chegamos agora à parte final do vídeo. E a parte final é: faça a obra de Deus. Ela será um alimento para a sua vida espiritual, para manter o seu relacionamento com Deus e manter os seus sentidos espirituais vivos. No sentido de você orar, de você ler a palavra de Deus, meditar nas Sagradas Escrituras e viver numa atmosfera de vida, de troca, de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É importante lembrar que o cristianismo não é uma religião, é uma relação, é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Esta parte aqui é importantíssima, porque mostra bem claro, aqui eu vou te mostrar nas Escrituras, que o fazer a obra de Deus, o executar a obra do Pai, isso se transformará em alimento para a sua vida. Olha o que está escrito aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá. Para você entender o que está escrito aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 57, você precisa ir para João capítulo 4, versículo 34, que está escrito assim. Versículo 33 aqui em diante. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui está o segredo: aconselhar pessoas, ajudar pessoas que estão tristes, abatidas, desanimadas, consolidar, discipular pessoas, trazer as almas para Jesus, ou seja, se envolver na obra de Deus. Isso é convertido em alimento espiritual. Você vai vibrar com a sua espiritualidade, terá uma paz extraordinária tomando conta do teu coração quando você se levantar e começar a ajudar outras pessoas, levar outras pessoas para conhecer Cristo, conectar outras pessoas ao reino de Deus. Minha comida é fazer a obra do meu Pai, é realizar a sua obra. O Senhor Jesus deixa bem claro aqui. Se você gostou desta mensagem, se de alguma forma você foi tocado por Deus, eu quero pedir a você um grande favor. Deixa esse like aqui, ele é importantíssimo para tornar o vídeo mais conhecido. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando esse sininho aqui, logo abaixo. Assim você receberá as notificações dos próximos vídeos que subir para o canal. Não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.